Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Mais uma vez vamos falar aqui de Fórmula 1, né? Como todo mundo já sabe, a Fórmula 1 volta para a Rede Globo a partir de 2026, um contrato de 3 anos, é o próximo ciclo, né, de transmissões, 2026, 2027 e 2028. A Band perde, né, a principal categoria do automobilismo mundial, muitas lamentações ainda, né, pela cobertura que a Band fazia e a Globo não vai fazer, né, com certeza, principalmente falando de TV aberta. E nas últimas horas, né, acompanhei muita coisa ali, portais que falam de automobilismo, canais de YouTube, muita coisa a gente acompanhou, inclusive, né, uma jornalista que eu gosto muito, né, que é especializada, né, na Fórmula 1, ela que cobre em loco as provas, os GPs, que é a Juliane Serrazoli, ela que também é do portal UOL, e foi justamente no UOL, né, que ela postou ali uma informação que muita gente não sabia, né? A TV Record, vejam só, a Record TV fez uma proposta milionária, né, para ter os direitos da Fórmula 1 a partir do ano que vem. A Band também fez uma proposta e o dinheiro oferecido ali pela Globo, né, em termos de proposta, foi a menor proposta das três emissoras, e a Liberty acabou fechando com a Rede Globo, e muita gente questiona por que isso aconteceu, né? Porque, segundo a informação da Juliane, a Globo ofereceu 8 milhões de dólares para ter os direitos da Fórmula 1, a Band ofereceu 10 milhões de dólares e a Record 13 para ficar aí com as transmissões da Fórmula 1. Você vê que coisa, né? E o que está sendo colocado aí, né? Acompanhando as opiniões, as informações, pelo que está sendo colocado, a Liberty preferiu a Rede Globo porque já tinha um acordo desde o ano passado, né? Quando teve toda aquela confusão com a Bandeirantes, fica, não fica, a questão de atrasos de pagamento, né, os direitos de transmissão da Bandeirantes junto à Liberty Media, já aconteceu naquele momento ali um acordo com a Globo, né? Então, por isso. E também, né, um outro motivo, a audiência, né, a questão do alcance, que a Liberty Media não estaria ali tão preocupada com a questão da grana, né, do dinheiro com relação ao Brasil, nas emissoras de televisão, os direitos de TV no Brasil, porque ela já tem contratos bilionários, né, com outras empresas de comunicação aí pelo mundo, inclusive Sky Sports, né, bilhões, né, de contratos aí de transmissões. Então, no Brasil, a questão não é o dinheiro e sim o alcance, né? A Liberty queria, né, a Rede Globo de volta às transmissões, porque, claro, né, não tenha dúvida nenhuma que a média de audiência vai ser muito maior na Rede Globo, embora, né, a Globo já anunciou, aliás, estava acompanhando ontem, né, Flamengo e São Paulo na Globo, estava acompanhando o jogo na Globo, com o Gustavo Villani, e ele anunciou ali, né? A Fórmula 1 está de volta, teve no intervalo também, no pré-jogo ali, foi assunto, né? A volta da Fórmula 1 à Rede Globo. E o Guga Villani já anunciou, teremos 15 provas, né? 15 provas ao vivo. E passa a impressão, né, para quem não está acompanhando muito, que, nossa, que legal, né? A Globo vai transmitir 15 corridas. Mas, na verdade, são 24 GPs, né? Durante a temporada, ou seja, 9 provas a Rede Globo não vai mostrar, além de não mostrar corridas sprint, além de não mostrar os treinos de classificação, né, dificilmente a Globo vai mostrar, né, não há ainda essa certeza, mas é muito provável que não vai mostrar. Isso vai ficar tudo com Sport TV, com Globoplay, e a Band fazia uma cobertura muito mais ampla, né, não tenha nenhuma dúvida disso. E aí eu fiz uma conta aqui, né? Só você pegar uma calculadora aí, no seu celular mesmo, você vai encontrar uma calculadora ali. Imaginei, né? Pô, a média de audiência na Band é o quê? 2 pontos, 3, 3,5, 4 em algumas provas, né? Mas 2, 2,5, 3, mais ou menos essa média, né? Não tenho os números exatos aqui, mas pelo que eu até informei no canal em vários vídeos aí durante essa temporada, não passou muito disso, né? Máxima aí 3, 3,5 em termos de audiência da Band com a Fórmula 1. E na Globo, é claro, a Globo já tem mais audiência, vai dar lá os seus 7, 8, 9, de repente 10, dependendo da prova, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então a média é maior. Então na Globo, a Fórmula 1 vai ter ali o dobro, o triplo de audiência que tinha na Bandeirantes, até um pouquinho mais, talvez. Mas vai ter menos provas, então você faz uma conta ali e vai dar mais ou menos ali um pouquinho de vantagem para a Rede Globo. Não é tão grande assim a vantagem em termos de audiência, não é verdade? Mas em termos de cobertura, né? E como é que ficam ali os fãs da Fórmula 1? Muita gente vai falar de novo, você não gosta da Rede Globo, né? Você
o que você tem contra a Rede Globo, fazendo críticas. Eu tenho sim, porque é uma prática, né, com relação a isso, né? É uma prática da Rede Globo que vem lá dos anos 70, né? Eu acompanho a televisão, muita gente está assistindo o vídeo aí e às vezes não acompanhou. Eu tô com meus 53, quase 54 anos, eu vou fazer esse mês 54, e eu acompanhei Fórmula 1 e eventos esportivos na televisão, eu acompanho desde o final dos anos 70, né? Final dos anos 70 para cá. E a Rede Globo sempre fez isso, né? Sempre teve essa prática que não é ilegal, que não é crime nenhum, né? Ela faz o que ela quiser, ela é uma empresa, ela, né, se aproveita de todo o poder que ela sempre teve, desde os anos 70 para cá, só cresceu, né? Dos anos 80, então a Globo cresceu muito. Então, com toda a audiência, o faturamento maior, né, com todo o poder, né, uma das maiores emissoras de televisão do mundo, toda a estrutura que ela sempre fez isso. Então, ela via um evento interessante em outra emissora, ia lá, comprava os direitos e muitas vezes escondia, né? Esconde os eventos. Fez isso com vôlei. Eu me lembro nos anos 80, quando a Globo não acreditou no vôlei, né? Muita gente não sabe dessa história, mas o Luciano do Vale, que era o principal narrador da Rede Globo até 82, ele queria implantar o show do esporte na Rede Globo. Muita gente não sabe disso, né? Ele queria colocar o esporte aos domingos, a Globo não topou. Ah, não, transmitir vôlei, o vôlei, ainda mais naquela época tinha vantagem, você não sabe quanto tempo vai demorar. E a Globo naquela época nem tinha programas de auditório, né? Não tinha Faustão ainda, era série, né? Série, Duro na Queda, aquelas séries lá que a Globo tinha o Incrível Hulk. O Domingo da Globo era isso, desenhos animados. Ela achou que não funcionaria. Aí com o sucesso que fez, né? O Luciano levando para Record, depois para Bandeirantes, quando ele criou de vez ali o show do esporte, verdadeiro show do esporte, né? Não é esse que está no ar hoje aí, que só tem um nome, né? Aliás, devia tirar esse nome, até em respeito ao Luciano do Vale, né? O verdadeiro show do esporte, que foi ali nos anos 80 e também na década de 90, o vôlei explodiu, né? Virou o segundo esporte no nosso país, né? Um esporte que quase muita gente nem conhecia. Aí depois disso a Globo viu o sucesso, foi lá e começou a comprar os direitos, começou a transmitir, né? Primeiro compartilhando ali com a Band, depois acabou comprando todos os direitos de transmissão de vôlei. Você vê que com a Bandeirantes hoje não tem mais vôlei, nenhuma emissora, né? E o que a Globo faz? Joga tudo, com a chegada então da TV fechada, da Rede Globo, aí o Sport TV, ela joga tudo lá no Sport TV e de vez em quando mostra umas finais ali, masculina ou feminina, né? Pouca coisa na TV aberta. Então, não é só com o esporte, né? A Globo faz isso com profissionais também. Quantos e quantos profissionais, você que acompanha a televisão, né? Quantos profissionais a Globo já tirou da Band, do SBT, às vezes da Record, tira de lá e coloca na geladeira na Globo e depois coloca ali num horário diferente, alternativo, como fez, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Serginho Groisman, né? Que fazia um baita sucesso com o programa Livre nos anos 90, no SBT, baita audiência, um programa ali de segunda a sexta ou segunda a sábado, não me lembro se tinha no sábado, mas era um programa diário ali. Contrata o cara, botou na geladeira um tempão e depois colocou ele nas madrugadas, né, de sábado a domingo, altas horas, tá até hoje no ar, né, esse programa. Quer dizer, ele tirou o cara, que dava aquela baita audiência e colocou ali numa espécie de geladeira, né, colocou no freezer. O Serginho Groisman já fez isso e tá fazendo. Eliana também, outro exemplo aí, né, a apresentadora Eliana também tá sumida, né, saiu do SBT, se bem que ela quis também, né, deixar a emissora. Mas enfim, ó, tô dando esses exemplos aí, muita gente fala, você tá misturando os assuntos. Não, é a prática da Rede Globo. E mais uma vez a gente está vendo isso, né? Tirando da Bandeirantes, que 3 pontinhos, 4 pontinhos, 3,5 para a Band eram muito importantes, né? E para a Globo acabam não sendo lá grande coisa, mas acaba tirando essa audiência que tinha a sua concorrente e esconde o evento, né? Vai mostrar ali apenas 15 provas, 9 provas vão ficar fora da TV aberta, vão ficar no escuro, entre aspas, vão lá para o Sport TV. Futebol feminino também é outro exemplo, né? Futebol feminino é outro exemplo. A Band fazia ali jogos toda semana, né? Me lembro ali todos os domingos, tinha futebol na Band, futebol feminino. Aí a Globo vai lá, compra todos os direitos, né, das competições, ou quase todos os direitos, e esconde, né? Joga no Sport TV, no Sport TV 2, no Sport TV 3. Me lembro daquela final de Libertadores entre Palmeiras e Corinthians, que foi na Colômbia, que a Globo não transmitiu, né? Iria transmitir, até anunciou que iria transmitir aquela final. Não me lembro se foi ano passado ou foi em 2023. Alguém pode me ajudar aí nos comentários. E
não transmitiu, jogou lá no Sport TV, não foi nem no Sport TV, né? Foi no Sport TV 2 ou 3 a transmissão daquele jogo, porque não quis mexer na sua grade de programação, até tentou junto à Comebol mudar o horário, a Comebol bateu o pé e manteve o horário, então ia bater ali com programação da Rede Globo, e ela não quis transmitir o jogo. Então, Fórmula 1, mais uma vez, é isso. A Band teve os seus problemas também com a Liberty, questão de atraso de pagamentos. Então, o relacionamento da Band com a Liberty já não era realmente um relacionamento dos melhores. Então, isso aí também influenciou muito e chama atenção a Record, né, fazer essa proposta, o que mostra que a Record está aí em busca realmente de eventos esportivos, né, além do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Paulista, e está na disputa aí, né, vai tentar a Copa do Mundo, né? Eu trouxe até um vídeo falando sobre isso, né? A Record quer jogos do Brasil no pacote de transmissões da Copa do Mundo, né? Que vai ser realizada em 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Então a Record está se movimentando, procurando aí, buscando, né, eventos esportivos, e seria legal, né? Se a Record fechasse pelas informações da própria Juliane, a Record transmitiria todas as provas, né? Se fosse fechado o contrato com a Record, ela ia mostrar as 24 provas, a Bandeirantes também, né? Já vem fazendo isso durante todo esse ciclo, e a Globo não vai fazer, mas é assim que as coisas funcionam. Então, a minha bronca é essa, a minha crítica é essa: a Globo pode fazer o que ela quiser, ela tem todo o direito, é uma grande emissora, já assisti muitos eventos na Globo, ontem estava assistindo Flamengo e São Paulo na Globo, então não tenho nada com, nossa, não tem esse negócio de boicote, na minha casa eu não assisto mais Rede Globo, como muita gente faz, não é isso. A minha bronca é essa, né? É comprar o evento e esconder, né? Tirar da TV aberta. E ninguém vai fazer a cobertura que a Band fazia. A verdade é essa, olha, a gente nunca pode falar nunca, né? Não podemos falar nunca, essa palavra é um pouco pesada, mas olha, muito difícil a gente ver uma cobertura de Fórmula 1 como a Bandeirantes fez nesses últimos anos aí, né? Desde 2021, né? Se não me falha a memória, desde 2021 até 2025, nunca teve uma cobertura como essa, com todo esse tempo dedicado, né, com esse pré-corrida, com pós-corrida, mostrando os treinos de classificação, mostrando corridas sprint. Então, tudo isso a gente não vai ver mais. E alternativa, né, para você, ao Sport TV, Globoplay, tem algumas outras alternativas aí, mas em TV aberta, sem dúvida nenhuma, a gente não vai ver mais. Muita gente lamentando, né? A Mari Becker, principalmente, né? Eu vejo nas redes sociais muita gente triste aí com a saída da Mari Becker. A Globo já anunciou que não vai aproveitar ninguém da Band, né? Eu vi algumas pessoas comentaram no meu canal também se existia a possibilidade, né? O Sérgio Maurício ou a Mariane Becker, né? A Mari Becker, Mariana Becker, né? Mariana Becker. Não vai ter essa possibilidade, né? Já foi anunciada a equipe aí, com o Everaldo Marques, com o Luiz Roberto. Luiz Roberto está passando por um momento de muitas críticas nas redes sociais, né? Com relação às suas narrações de futebol. E na Fórmula 1 já estão pegando no pé, né? Luiz Roberto, não, na Fórmula 1 vai ter sabe de quem na Fórmula 1, muita gente pegando no pé. Eu acho o Luiz Roberto um excelente narrador, não tem nada contra ele. Acompanhei no rádio, né? Ele começou na Rádio Gazeta, em São Paulo, né? Em São Paulo ele começou na Rádio Gazeta, veio no interior, narrou em São João da Boa Vista, né? Eu sei um pouco da história aí do Luiz Roberto, narrava jogos lá no interior de São Paulo. E Rádio Gazeta, Rádio Globo, fez parte da equipe dos Mar Santos, narrava Fórmula 1, narrou muita Fórmula 1 na Rádio Globo, CBN. E na TV Globo começou muito bem ali, né? Como um terceiro narrador, era o narrador dos times do Rio, Cléber Machado fazia os jogos de São Paulo, mas eu acho que ele acabou ficando meio chato, né? Nos últimos anos, principalmente depois que ele assumiu o posto aí de número 1 da Rede Globo, com esses bordões, né? E tem essa polêmica do sabe de quem, que o bordão nem é dele, né? Que ele teria, entre aspas, aí, roubado, né? O bordão de um outro profissional. E eu acho que nem cabe na televisão, sabe de quem, acho que é legal pro rádio, né? Porque a televisão tem imagem, você já viu quem fez o gol, hoje com um monte de câmeras, acho que sabe de quem nem combina com televisão. Seria mais interessante realmente para o rádio. Mas que é um ótimo narrador, sim. E algumas coisas, né? Mudou muita coisa na narração dele, né? Ficou um pouco chato esse negócio do Guou também. Por que isso, né, Luiz Roberto? Por que o Guou? Ele narrava normal, narrava tranquilo, né? O gol era um gol radiofônico, né? Eu acho o gol do Luiz Roberto, eu acho que ele é melhor até do que os outros narradores que a Globo tinha, mesmo o Galvão, Cléber Machado, acho que o gol dele era muito mais vibrante, né? Um gol de rádio.
Agora ele vem com essa de gol na hora do gol. Por que isso, gente? Para que criar esse tipo de coisa? A palavra é gol, não é gol, né? Então acaba virando até piada aí nas redes sociais, mas é um grande profissional, é um ótimo narrador, mas eu tenho essas restrições aí de uns tempos para cá, tá ficando um pouquinho chato, né? O Luiz Roberto, Everaldo Marques sabe tudo também de automobilismo, já narrou no rádio, e gosta, adora, ama, né, automobilismo, Fórmula 1, Fórmula Indy, acho que vai se dar muito bem o Everaldo Marques, só que eles não têm culpa disso, né? A cobertura da emissora, ela não vai ser a mesma, né? De que a Band fazia, não vai dar a mesma atenção, já não vinha dando, né? Já não estava dando essa atenção, foi um dos motivos de ter deixado, né, a Fórmula 1. Enfim, mas agora está de volta e mesmo aí, né, informação da Juliane, a jornalista, Juliane Serrazoli, de que a Record fez essa oferta de 13 milhões, a Band ofereceu 10 milhões e a Globo, mesmo oferecendo 8 milhões, fica com as transmissões da Fórmula 1. E o motivo principal seria o alcance, né, que a Rede Globo tem, que todo mundo sabe que é um alcance, né, muito maior do que a Band, nem comparar, e mesmo com a Record, né, que hoje é a segunda emissora do país, podemos dizer, né, em termos de audiência, ali SBT, Record e tal, mas a Record é a segunda, e a Globo tem mais audiência, mais alcance. Muita gente reclamava da Band também, que não conseguia sintonizar a Band em alguns lugares do Brasil, isso acontece, a Globo tem uma estrutura, sem dúvida nenhuma, muito maior. Bom, é isso então, queria saber a sua opinião. Surpresa, né? A Record ter feito uma proposta para ter as transmissões de Fórmula 1, mas ficou com a Rede Globo até 2028 e vamos ver, né? Quando a gente tiver em 2027, 2028, começam aí as negociações, mas estando com a Globo fica bem mais difícil de tirar da emissora, né? Quando a Globo não tem interesse, a coisa é mais fácil. Mas a Globo vai depender, claro, também dos números. Vamos ver se a audiência vai ser toda essa mesmo, né? Se vai chegar nisso aí mesmo, de 9, 10 pontos ou mais. Porque a Globo já tem, tradicionalmente, né, mais audiência. Então é o que eu falo, né? Você vai no consultório, você vai num bar, numa lanchonete, uma pizzaria, pode o cara não estar nem prestando atenção que tá lá, mas tá ligado na Globo. Então a Globo já tem mais audiência que as outras emissoras. Com certeza a pontuação aí, os pontinhos, né, do Ibope serão bem maiores na Globo. Agora, para o público que realmente ama a Fórmula 1 e estava adorando as coberturas da Bandeirantes, só podemos lamentar, né? Só podemos lamentar essa situação, mas não há o que fazer. Vamos ver como é que vai ser aí a Globo, a gente vai estar atento, né, em 2026, nos números de audiência, né? Como será a audiência da Fórmula 1 de volta ao Plim Plim. Grande abraço, valeu, gente, tchau.